Uma roda. Roda imaginação. Quem são esses seres? Seres? Seres gente ou seres bicho? Se são gente, que gente são? Se são bicho, que bichos são? Como é o fundo? As cores saltam da escuridão. Ou será que mergulham nessa imensidão? Que povo criou tais criaturas? Será que são seres da floresta, criados pelos povos de lá? Escolha uma figura, olhe, invente uma ideia. Para onde voa a sua imaginação? Entrelaçar linhas e pensamentos. O que pensar ao olhar? Alguém tramou em duas cores. Será que foram pintadas antes ou isso foi feito depois? Parecem ter fios e culturas. Que povos inventaram essas figuras? Lembram algo natural ou sobrenatural? Ou são padrões abstratos tramados com destreza? Será que contam a história de alguém? Quem? A cada enlace, o desenho vai aparecendo e a peneira também. O que será aquela peneira? Desenhos em fios combinados que tecem essa mania de criar cestaria. É a arte indígena. E o indígena faz arte todo dia. Oi, gente, tudo bem? Então, nós terminamos um outro conteúdo e agora a gente vai começar um conteúdo que eu gosto muito, que eu acho bem interessante para vocês e que é bacana da gente trabalhar, principalmente nesse momento onde a gente vem trazendo tantas coisas reforçando a nossa questão cultural. Certo? Nós vamos falar sobre a floresta. A gente vai começar falando sobre a Floresta dos Curumins, que na verdade é sobre uma música do Milton Nascimento, certo? Que ela fala o seguinte: minha mamãe soberana, minha floresta de joia, tudo que dás brilho na sombra, brilhas também lá na praia. Beija-flor me mandou embora, trabalhar e abrir os olhos. Essa música se chama Benquê. Certo? Benquê é um menino falando para as pessoas do mundo inteiro sobre seu amor pela floresta, pro seu povo, pela vida, tá? O Milton Nascimento, ele compôs essa música como se fosse a voz de um curumim. Curumim, na verdade, é uma palavra de origem tupi, certo? E o significado é pequeno homem, pequeno menino, né? É uma palavra que significa as crianças, principalmente as crianças do sexo masculino. E ela remete um pouquinho, certo? Sobre a origem do povo Kampá, tá? Ele ouviu uns cantos que os povos Kampá fizeram e ele ouviu uma criança Kampá e acabou criando essa música, certo? Então, antes de mais nada, eu quero deixar claro que as produções artísticas, elas são muito da referência daquilo que o artista vive. No caso do Milton Nascimento, quase todas as composições dele dizem respeito a fatos, momentos da sua vida, tá? É muito interessante a gente pensar nessa questão dos povos indígenas e de como ele fez uma letra de música em homenagem a um curumim, a um menino indígena, certo? E a gente pensar sobre toda a cultura, sobre tudo aquilo que ele fala, sobre os seus cânticos. Para quem não sabe, os cânticos indígenas, eles não são produzidos com letras. Eles só são cantos entoados. Quando eles cantam, eles trazem essa força da natureza, da floresta. A gente vai chegar um pouquinho lá, tá? Ele fez essa música depois que ele ouviu num evento, tá? Chamado Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Ficou também conhecida como Rio 92. Benquê, ele cantou, na verdade, esse cântico da floresta, como eles chamam. E esse tipo de música acabou estimulando o Milton Nascimento a cantar, a fazer uma composição onde ele falasse sobre os povos da floresta, sobre esses curumins, sobre essas crianças que brincam de forma tão livre e sobre esse estilo de vida, né? Sobre esse estilo de vida mais conectado com a natureza, tá? Uma coisa que a gente precisa saber aqui nesse momento é que nós trazemos dados, tá? E o IBGE, ele tem um dado de que no período da colonização do Brasil, no início da colonização, a gente tinha cerca de 3 milhões de indivíduos indígenas. Na atualidade, a gente tem pouco mais de 800 mil.
Isso se levar em consideração que os últimos dados do censo são de 2010, né? Vai ser feito um recenseamento, teoricamente vai ser feito um recenseamento agora no retorno da pandemia, para que esse número seja atualizado. Por quê? Porque nos últimos anos a gente teve conflitos, teve mortandade de índios, e nesse período de isolamento social, de quarentena, onde existe um vírus, existe uma questão sobre a relação do sistema imunológico dos povos indígenas, e eles estão sofrendo muito. Tem tribos inteiras que foram infectadas, pessoas que estão morrendo, estão passando dificuldade financeira, passando dificuldade com alimento, com atendimento médico e por aí vai, certo? Uma outra questão é que, assim, existe uma coisa da manutenção da arte e da cultura dos povos indígenas que ainda não se é muito discutido, mas ainda não se é muito valorizado. Na verdade, a maioria das pessoas, elas desconhecem a questão da cultura indígena, do valor e por que eles fazem isso, certo? Os povos indígenas brasileiros, eles estão em todos os lugares, certo? Esses povos da floresta, como eles se autodenominam, eles estão em todos os lugares. E é interessante saber que, apesar de existir cidades e estados que não têm mais povos indígenas, mais tribos indígenas, a exemplo do Rio Grande do Norte, por exemplo, que não tem nenhuma tribo mais, os povos daqui, por exemplo, de Sergipe, os Cariri-Chocós, eles agora são uma tribo muito pequena, não existe outra relação tribal indígena aqui, e uma parte dos Cariri-Chocó, eles já estão perdendo sua identidade primária, certo? E perdendo terras, perdendo espaço. Então isso vem acontecendo no Brasil inteiro, mas a presença dos povos indígenas ainda é fato, ela ainda é presente. Eles geralmente se estabelecem próximos às zonas rurais. Existem tribos que só moram nas florestas, certo? A gente tem tribos que praticamente não têm acesso do povo urbano, né, do homem branco. Uma coisa interessante nesse sentido é que muitas tribos, na verdade, elas estão dispostas nessa questão do espaço rural, da zona rural, ou então em cidades próximas de zonas rurais, próximas de sítios, próximas de fazendas. Por quê? Porque os povos indígenas, eles são muito vinculados a essa questão da terra, da colheita, do plantio. Porém, as tribos, elas têm certas necessidades, porque assim, os índios, eles são pessoas que consomem coisas também, têm determinadas necessidades que não são mais atendidas pela natureza que os cerca, porque nem tudo pode ser coletado, nem tudo pode ser plantado. Então, o que acaba acontecendo é que eles precisam trabalhar fora para se manter em alguns sentidos, em algumas tribos. Então, eles acabam indo para cidades um pouco maiores, os centros urbanos, sem perder a questão da identidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para algumas pessoas que são indígenas. Eles moram hoje em centros urbanos, mas eles não deixam de se conectar com o grupo primordial indígena, certo? Eles não vivem em aldeia, como eles chamam, mas eles se relacionam diretamente com os parentes. Existem algumas linguagens específicas dos povos indígenas. Parente é todo aquele indígena de diversos grupos, né? Por que eles chamam de parente? Porque eles todos se consideram filhos da natureza. Então, eles todos são irmãos, são parentes, mas não irmãos biológicos, certo? São irmãos numa determinada cultura, num determinado espaço, tá? Eles também vivem muito em questão de cidade litorânea ou ribeirinha, próxima de rio, tá? Porque é uma forma de conseguir seu sustento. Existe toda uma relação dos povos indígenas com a coleta, então isso é muito comum. A arte indígena, na verdade, ela é um encontro do ser humano com a natureza. É interessante isso, por quê? Porque eles conseguem ter essa relação harmônica, tá? E conseguem extrair da natureza o melhor que ela pode oferecer de forma consciente. Os índios, eles não coletam, eles não retiram da natureza mais do que eles têm necessidade. Isso é uma relação primordial deles com o espaço onde eles vivem, onde eles coletam, onde eles sobrevivem. Há uma questão que a gente tem que trazer à tona, que é o seguinte: quando essa natureza, esse espaço, ele deixa de existir, ele não se recupera mais. Então vai haver um desequilíbrio, as pessoas elas vão ver essa questão da natureza com outros objetivos. Então é algo que, se a gente perde, a gente não tem como resgatar.
E se a gente perde com a intensidade que vem perdendo nos últimos tempos, a gente também não tem como resgatar e manter uma cultura, uma tradição artística dos povos indígenas, como o que acontece agora, certo? Uma coisa é que existem, por exemplo, no nosso material didático tem uma fotografia de crianças indígenas brincando entre as borboletas na beira do rio. Esse tipo de estilo de vida, esse tipo de relação, ele acaba deixando de existir também. Então, as novas gerações que vão surgindo dos índios, eles deixam de ter essa relação, tá? Então, a gente não perde só no sentido de perder espaço, a gente perde no sentido de perder cultura, de perder a relação identitária dos índios. Identitário significa que a relação de identidade que eles têm com aquele tipo de espaço, com aquele tipo de cultura, com tudo que a natureza pode oferecer para eles, tá certo? Obrigado por assistir, a gente se vê no próximo encontro online, lembrando que tem 2 atividades na plataforma, tá? Façam pra gente corrigir.